Saúdo a todos em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa ocasião tão especial para todos nós que amamos essa instituição e, de alguma forma, participamos da sua vida. Eu estou aqui trazendo a saudação do reverendo Roberto Brasileiro, que é o presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, que não pôde estar, e então pede que a sua saudação seja manifestada a todos nessa ocasião. Como nós ouvimos, o Mackenzie foi iniciado por cristãos que acreditavam que a fé, ela se expressa através de obras e que a verdadeira fé, ela se manifesta por atitudes e por compromissos, por decisões que as pessoas fazem. E eu queria pegar esse ponto e trazê-lo para vocês hoje, nessa ocasião, a partir de Tiago, capítulo 2, o livro de Tiago. Esse livro foi escrito por esse homem. Ele era um judeu, ele era irmão carnal de Jesus Cristo, e ele escreveu esse livro para a comunidade de judeus cristãos que estava passando por algumas dificuldades. Primeiro, havia muita perseguição. Ser cristão nessa época não era fashion, né? Não era uma coisa que estava em moda. Não, mas o cristão, ele pagava mesmo com as suas propriedades, sua integridade, sua liberdade, sua vida. Então, esses cristãos a quem essa carta foi dirigida estavam passando por momentos difíceis. Mas, ao mesmo tempo, havia singular que havia nessas comunidades a quem essa carta foi dirigida, uma concepção equivocada a respeito da fé em Jesus Cristo. Esses cristãos, eles não tinham um problema doutrinário, tipo assim, quem é Jesus Cristo, ou quem é Deus, como é que eu faço para me relacionar com Deus. Essas questões não eram questões, na verdade. O problema é que eles por algum motivo, eles entenderam que um assentimento intelectual, uma concordância intelectual com o Evangelho de Jesus Cristo, seria suficiente para colocá-los na posição correta diante de Deus. Ou seja, se eles crescem que só havia um Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz, que Ele ressuscitou dos mortos, que virá um dia em glória para julgar os vivos e os mortos, se você cresce nisso, isso era suficiente, nada mais era necessário. Você poderia, então, tocar a sua vida normalmente. Tiago entendeu que havia uma deficiência aqui, porque no entendimento de todo o Novo Testamento, essa fé, ela é autenticada e ela é verificada e ela é confirmada por obras, ou seja, não é apenas uma questão, cristianismo não é apenas uma questão da cabeça, você entender uma determinada mensagem e algumas proposições, mas é o impacto que essas coisas têm na vida daqueles que professam serem cristãos. Então, Tiago entende que ele precisa corrigir essa deficiência aqui. O ponto que ele vai dizer aqui é que a fé, aquela fé verdadeira em Deus e que salva, ela produz obras, ela muda a vida das pessoas, o comportamento das pessoas, ela se expressa através de atitudes e de ações, tipo essa daqui, de gente que, porque creu, saiu e veio ajudar pessoas pobres, necessitadas, carentes de educação e que são os fundadores do Mackenzie. Então, é isso que eu quero pegar esse ponto aqui e trazer para nós nessa manhã, tarde, e eu vou tentar ser o mais breve possível, porque quando chega na hora do almoço, né, ninguém se concentra mais, todo mundo quer ver a hora de terminar para ir comer. Então, vou tentar ser breve aqui. Eu queria ler com vocês o trecho no qual eu vou basear minha mensagem, é capítulo 2 de Tiago, do verso 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé cooperava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar mais uma vez? Pai, ilumina os nossos corações, os olhos do nosso entendimento, para que nós vejamos a verdade da Tua revelação. Que essa palavra fale a cada coração aqui, nessa ocasião, Senhor, em que somos beneficiados por pessoas que creram nisso aqui e que vieram ao nosso país para praticar obras decorrentes da fé. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a nossa posição com relação a esse assunto. Em nome de Jesus, amém. Aqui no verso 14, que é o verso do início da passagem que eu li, Tiago coloca, ele coloca a problematização, vamos dizer assim. Ele diz qual é o problema que ele vai tratar. E ele faz isso com uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela pergunta que a gente faz por efeito, porque a resposta a gente já sabe, não é? Então, Tiago aqui faz uma pergunta retórica. Qual é o proveito de alguém dizer, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Com isso ele está dizendo que a fé, ela tem um propósito. O objetivo da fé é nos salvar da nossa culpa, da nossa condenação e dos nossos pecados, nos quais todos nós incorremos, vocês e eu. Então, a nossa situação é uma situação de perdição. Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador e Ele pede que nós creiamos em Jesus Cristo. Então, o alvo da fé, o objetivo da fé é salvar. A pergunta de Tiago é se uma mera declaração de fé, tipo assim, eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio que existe um Deus, creio que existe uma força superior, eu acredito num ser que criou todas as coisas. A pergunta de Tiago é, se essa declaração ela não for acompanhada de obras e de atitudes que mostrem que ela é sincera, qual o valor desse tipo de declaração? Qual o valor de você chegar na sua igreja e dizer que crê em Jesus Cristo? Ou qual o valor da gente aqui nessa universidade dizer que é uma universidade cristã, a gente acredita em Deus, acredita em todos os valores cristãos, mas não há obras, não há comportamento, não há conduta, não há atitude prática que autentique que a nossa declaração é genuína? Essa é a pergunta de Tiago. Como eu disse, é retórica, porque a resposta é óbvia, não é? Qual o proveito de alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? O proveito é nenhum. É uma declaração furada, é falsa. E aí ele exemplifica, ele vai usar 4 argumentos aqui, para o ponto dele, tá? Para ele provar esse ponto. 4. O primeiro está aí do verso 15 até o verso 16, ou até o verso 17, que é a extensão dessa primeira declaração dele. Ele disse que uma declaração de fé que não é seguida de obras, ela não é proveitosa. Aí ele diz no verso 15, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e um de vocês chegar e dizer, vão em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Essa é uma situação que era muito comum no primeiro século, quando o cristianismo nasceu. O cristianismo nasceu e floresceu no meio das comunidades do povo mais carente daquela época. Os primeiros cristãos eram órfãos, viúvas, soldados, pequenos comerciantes, lavradores, diaristas,
Eram pessoas que vinham do povo mesmo. Então, essa situação que ele está descrevendo aqui é hipotética, e não, é hipotética, porque ele está pensando nisso como uma hipótese, mas era alguma coisa perfeitamente real, você encontrar pessoas da comunidade cristã passando fome, passando necessidade, à noite não tinha com o que se cobrir, passando frio, e ele imagina a seguinte cena: você que professa que crê em Deus, professa que crê em Jesus Cristo, professa o Evangelho, encontra uma pessoa numa situação dessa. Aí você chega e diz: oh, irmão, vá em paz, que o calor do céu aqueça você, que o maná espiritual lhe alimente, né? Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre sua vida. Vá em paz, tchau. A pergunta de Tiago é: qual é o proveito disso se você não manter a mão no bolso, tirar R$10 e comprar um sanduíche para o cidadão? Ou então você, tendo condições, não der para ele uma roupa, um cobertor ou alguma coisa? Qual é o proveito de você dizer para ele isso, se não é seguido de uma ação e de uma atitude correspondente? Aí ele conclui: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Morta no sentido de inoperante, ineficaz, ela não faz nada. Sou pastor há 35 anos, e há outros pastores aqui também. Uma das partes mais difíceis do ministério pastoral é a cerimônia fúnebre, aquele momento em que você vai, junto com a família sofrida, enterrar um ente querido. E é mais doído ainda quando você conhecia a pessoa e tinha afeição pela pessoa. Então, geralmente o cenário no velório é esse: morre uma senhora, não é? Acometida, por exemplo, por câncer, e está lá no caixão aberto. Ela está bonita, está enfeitada, geralmente com a melhor roupa, bem preparada, está ali. O marido chega, beija a esposa querida, chora, as lágrimas descem pelo seu rosto, caem no rosto dela. Ela não sente nada, ela não ouve as palavras de carinho do marido, o toque do marido. Os filhos se abraçam com ela, choram: mamãe, mamãe. Ela não ouve, ela não vê, ela não sente. É isso que é um morto, é isso que é um morto. O que Tiago está dizendo aqui é que uma declaração de fé, ela pode ser tão bonita quanto um morto preparado para ser enterrado, mas está morta, não adianta fazer declaração, fazer pronunciamento de fé ou de confiança em Deus, se isso não for seguido das atitudes correspondentes. Então, esse tipo de declaração não tem valor diante de Deus e não vai salvar você dos seus pecados e da sua culpa. Segundo argumento de Tiago, está no verso 18, e aqui esse é um dos versículos mais difíceis por conta das várias possibilidades de tradução e interpretação, mas eu vou sugerir a seguinte leitura. Tiago diz assim: alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O alguém aqui é Tiago. Tiago agora ele está usando um outro recurso literário, que é a chamada diatribe. Diatribe é quando você começa a brigar com alguém na frente do auditório, e aí chama a atenção de todo mundo, não é isso? É só ver quanta gente assiste MMA. Todo mundo gosta de ver o pau quebrar, briga, todo mundo vai. Então, Tiago sabe disso. Aí ele começa uma briga com alguém que pensa o contrário dele, né? Ele diz assim, ele vira para essa pessoa, imaginária, é claro, né? Mas é um recurso literário. Ele vira para essa pessoa e diz assim: tu dizes que tens fé, e eu tenho obras, Tiago dizendo. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Tiago está fazendo aqui um desafio para o cidadão. Me mostre que sua fé é verdadeira sem obras. Existe alguma possibilidade de você demonstrar que sua fé é genuína, sem ser através das obras? A resposta é não. Tanto é que Tiago diz: eu, pelas minhas obras, vou mostrar que a minha fé é genuína. O que ele quer dizer é que a única forma de verificação da autenticidade de uma declaração de fé é mediante o comportamento, é mediante a atitude. Eu estou olhando para vocês aqui, eu não posso ver a fé no coração de nenhum de vocês,
mas eu posso ver a maneira como você trata os outros. Eu posso ver como é você no seu casamento, eu posso ver como você usa a língua, eu posso ver o que é que você faz com o seu dinheiro, eu posso ver como é que você trata as pessoas que lhe machucam, eu posso ver todo esse tipo de coisa. Eu posso ver que você perdoa, eu posso ver que você é compassivo, que você é bondoso, eu posso ver que você é caridoso. Então, eu não posso ver e enxergar a sua fé, mas eu posso ver pelas suas atitudes que a fé está presente. É a mesma coisa você olhar uma árvore e você não vê a seiva correndo dentro dela, mas eu vejo o fruto que prova que a árvore está viva. Então, esse é o segundo ponto aqui. Não há possibilidade de se mostrar a genuinidade da fé, a fé salvadora, a não ser por meio de obras, por meio de atitudes e comportamento. Terceiro argumento de Tiago, verso 19. Ele ainda está falando com o cidadão, ainda está brigando com o cara ainda, no verso 19. Tu crês que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Essa pergunta dele aqui tem que ser considerada no ambiente em que ele está escrevendo. O ambiente aqui é o ambiente judaico, israelita. E a declaração de fé mais fundamental do israelita é o famoso Shema, que está lá em Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus verdadeiro. Então, essa comunidade é uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo. Então, a declaração mais fundamental deles, a declaração de fé mais fundamental é: só há um Deus e o seu Filho é Jesus Cristo. E Ele é o Salvador do mundo. Então, Tiago, por isso, vira para o cidadão e diz: tu crês que só há um Deus? Faz bem, porque só tem um mesmo. Os outros é tudo invenção. É tudo invenção da imaginação humana. E só existe um Deus. Você faz bem em dizer isso, porque você está em acreditar nisso, porque essa é a verdade. Mas isso aí não lhe dá vantagem nenhuma. Sabe por quê? Porque o diabo também acredita. Os demônios também acreditam. Os demônios sabem que existe um Deus apenas. Só que os demônios têm uma vantagem sobre você, eles tremem. Talvez Tiago esteja se referindo aqui uma vez em que Jesus encontrou um endemoniado, e os demônios que estavam nesse homem, quando viram Jesus, disseram: é o Filho de Deus. O que é que temos nós contigo, Jesus? Viestes atormentar-nos antes do tempo? Porque na literatura bíblica e hebraica, no juízo final, os demônios serão lançados no inferno pelo Messias. Quando eles viram Jesus, reconheceram que Jesus era o Messias e disseram: chegou a hora, estamos perdidos. E aí eles pediram: não nos mandes para o abismo. E Jesus então permitiu que eles entrassem lá numa manada de porcos, e todo mundo conhece a história, eles caíram lá no mar e tudo mais. Ou seja, os demônios creem e eles tremem. Ou seja, é porque demônio não vai para o céu. Se fosse, ele iria na sua frente. Se você tem esse tipo de fé, ele chegava lá primeiro. Uma vez uma senhora chegou para mim, eu estava em outro lugar, era pastor em algum lugar, uma senhora chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria que o senhor falasse com o meu marido. Pois não, qual o problema? Ele está me traindo. Eu disse: senhora, essa é uma acusação muito séria, a senhora tem prova? Não, não tenho não, pastor, mas você sabe como é, intuição feminina, eu sei que ele está me traindo. Fale com ele. Posso dizer que a senhora mandou? Pode. Tá bom. Chamei o cidadão é respeitado lá na igreja, muito conhecido, né? E eu disse: olha, estou até envergonhado aqui, porque a sua esposa pediu para eu conversar com o senhor, porque ela acha que o senhor está traindo. Pastor, não, pastor, eu amo minha mulher, pastor. Eu sou fiel à minha esposa, sou fiel, nunca traí minha mulher. Ela é assim desde o tempo que a gente namorava. Ela não podia me ver conversando com outras garotas, que ela já ficava toda enciumada. O senhor pode ficar tranquilo, pastor. Vocês sabem que nós, pastores, depois de muitos anos de prática, a gente desenvolve um mecanismo de detectar mentiroso. Quando os caras vêm conversar com a gente no gabinete, a gente vê o cara tica o olho, treme, a gente sabe quando o cara está mentindo. Esse passou no teste. Aí eu chamei a senhora e disse: olha, minha avaliação, opinião, ele não... Tá bom. Um mês depois, a mulher volta com o celular do marido. Todas as mensagens com a amante.
chamei o homem de volta. Eu estou dizendo isso porque quando eu conversei a primeira vez, e quando chamei ele de volta, ele não tremeu. Não tremeu. Não tremeu. Não tremeu. Aí eu disse, aquele assunto, o senhor lembra? Lembro. Então, não, pastor, eu sou fiel à minha mulher. Não sei por que fica voltando isso, eu sou fiel à minha mulher e tudo mais. Aí eu mostrei o celular. Pastor, foi um erro que eu cometi na minha vida, foi um momento tal. Aí me deu um estalo assim, eu perguntei, foi a primeira vez? Já que o senhor perguntou. Na primeira vez e na primeira parte da segunda, nem tremeu, nem o lábio, nem o olho, a mão, nada. E se dizia cristão. Os demônios creem e tremem diante da perspectiva que um dia eles vão encontrar o Criador, que conhece todas as coisas e a quem eles vão prestar contas dos seus atos. Tu crês que Deus é um só? Crês em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Você faz bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, você tem que fazer melhor do que isso. A sua fé tem que ir além disso, além da fé dos demônios. Último ponto aqui, Tiago ainda está brigando com o cidadão, do verso 20 até o 26. Ele se vira para o cidadão, é o quarto argumento e o final. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Já está xingando um cara de insensato aqui. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ou seja, você quer então uma prova definitiva de que o que eu estou dizendo é verdade? Ou seja, que a fé que não é seguida de obras, ela é inoperante? E aí Tiago cita duas histórias do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, das Escrituras de Israel. Ele cita dois casos que seriam conhecidos pela comunidade. O primeiro caso é do patriarca Abraão, considerado o pai da fé, o pai da nação judaica, amigo de Deus, homem íntegro, que andava com Deus, era o maior exemplo que você poderia escolher de fé. E a história de Abraão, que Tiago desenvolve aqui, ela é simples. Um dia Deus apareceu a esse cidadão, está lá em Gênesis capítulo 12, fez promessas para ele e chamou que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra que ele haveria de herdar e que Deus daria aquela terra. Abraão creu em Deus, largou o que tinha e foi embora para onde Deus tinha chamado. Chegou lá, ele vagou durante muitos anos na terra prometida, não é? E não tinha nem um palmo de terra que era dele, e a coisa demorava, porque uma das promessas que Deus fez é que ele teria muitos filhos, e de entre os seus descendentes viria o Messias, aquele que abençoaria todas as nações. Só que Abraão tinha 80 anos, a esposa mais ou menos na mesma idade, e era estéril. A esposa era estéril. Então, Abraão não tinha filhos. Como é que ia ser isso aí? Mas ele creu em Deus. O tempo foi passando e a coisa não acontecia, começou a se complicar. Aí lá em Gênesis 15, uma noite, Deus chamou Abraão e disse, olha, eu vou cumprir tudo que prometi. Abraão não tinha nada até agora, só promessa. Ele disse, mas Deus, como é que vai ser isso? Eu estou velho, minha mulher está velha, ele está estéril, e não tenho filho. Como é que vai ser isso? Aí Deus disse, vem cá, olha o céu, conta as estrelas, se tu podes. Deve ter sido uma noite linda no Oriente, não é? Céu estrelado, e Abraão olhou para as estrelas e Deus disse, assim será a tua descendência. E diz lá o texto bíblico, Abraão creu em Deus, e aquilo foi imputado a ele, foi creditado na conta dele como justiça. Ali Abraão foi aceito por Deus, perdoado, justificado, para usar os termos aqui, lá de Gênesis capítulo 15, no verso 6. Então, tudo muito bem. Nasce o menino finalmente, né? O Isaac. Nasce o Isaac. E Gênesis 22, seguindo a sequência da história. Isaac, depois de um tempo, já crescidinho, Deus aparece de novo a Abraão e diz, agora eu quero que você ofereça Isaac em sacrifício para mim no alto desse monte. Então, Abraão, no dia seguinte, prepara o jumento, bota a lenha, pega o cutelo, o fogo, chama Isaac e diz, nós vamos ali. Vai com um empregado e vão para o Monte Moriá. Depois de uma caminhada, chegando no pé do monte, Abraão vira para o servo e diz, fica aqui que eu vou subir sozinho com Isaac e depois nós voltaremos.
Veja só, ele disse, nós voltaremos, plural. Vamos subir no monte. Aí Isaac olha e diz, pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo fogo e estou vendo o facão, mas cadê o carneiro para a gente matar? Resposta de Abraão, Deus proverá. Chegaram em cima do monte, Abraão faz o altar, joga a lenha em cima, amarra o filho, coloca em cima do altar e levanta o facão para matar o menino. E Deus do céu diz, pode parar. Agora eu sei realmente que você tem fé. Agora eu sei que você realmente confia em mim. Agora eu sei que tua fé é autêntica, Abraão. Esse é o ponto aqui que Tiago está dizendo. Deixa eu ler o texto para vocês. Não foi por obras que Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, e com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais, pois, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O ponto de Tiago é, Abraão tinha fé, e ele foi justificado por fé, só que essa fé produziu obras. E a obra aqui, eu queria que você prestasse atenção nisso, Tiago já expandiu o conceito de obra, porque no começo da briga dele com esse cidadão aqui, obra era você ajudar alguém pobre e alguém que estava com frio, mas obra aqui já é você dar a Deus o que Deus pedir, é você abrir mão do que é mais precioso na sua vida, se assim Deus quiser. E isso é importante, né? Porque o conceito de obras foi tornado refém de determinados grupos religiosos e significa apenas caridade. Dar dinheiro, dar esmola para quem é pobre. Não, obras na Bíblia é muito mais extenso. Envolve caridade, mas é também você obedecer o que Deus está dizendo. Abraão foi justificado por fé, mas uma fé que produziu obras. Talvez aqui seja a hora de dizer a famosa frase. A salvação não é por obras, mas também não é sem elas. A salvação não é por obras, não é pelo que você faz diante de Deus, mas também não há salvação sem elas. É o que Tiago está dizendo aqui. Aí, vê só, segundo exemplo dele, não poderia ser mais diferente. O verso 25, de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Eu não consigo pensar em duas pessoas mais diferentes do que Abraão e Raabe. E eu acho que Tiago escolheu de propósito esses dois exemplos lá da história do Antigo Testamento, porque eles representam os dois extremos. Abraão era um homem, fundador da nação hebraica, homem de fé, íntegro, homem de moral, andava com Deus. Raabe, a história de Raabe está lá no livro de Josué, era uma mulher prostituta, cananita, ou seja, ela morava na região de Canaã, ela era pagã, idólatra e de uma vida imoral. E Tiago podia ter escolhido qualquer outro exemplo, não é? Que é exemplo de fé e obras do Antigo Testamento, Samuel, Davi, Gideão, tem dezenas, mas por que Raabe? Eu acho que é exatamente porque Abraão e Raabe marcam o espectro. O para cima e o para baixo. Então, e você está no meio aqui. Nenhum de vocês aqui, nem eu sou Abraão, mas também não vou chamar ninguém de Raabe aqui. Ou seja, você está entre Abraão e Raabe. Por que isso? É como se Deus estivesse dizendo, não tem exceção. Quer seja Abraão, quer seja Raabe, a fé sem obras é morta. Não há exceção. Isso porque às vezes a gente fica pensando assim, Deus, tu me conheces, tu sabes as minhas dificuldades, olha essa mulher com quem eu casei. Né? Você sabe, meu casamento já acabou, né? E tem essa. Você sabe que eu sou uma pessoa carente, né? Preciso disso, o senhor vai compreender minha situação? Não. Quer seja Abraão, quer seja Raabe. O ponto é o mesmo. Fé sem obras, sem compromisso com Deus, sem mudança de vida, não vale nada. Raabe acolheu os espias que Josué tinha mandado. E sob
risco da própria vida, os acolheu e o despediu depois de dar informação estratégica militar sobre a tomada da cidade de Jericó. Ela fez isso porque ela tinha ouvido histórias a respeito do Deus de Israel, e ela cria naquele Deus. E a prova de que ela creu foi que ela arriscou sua vida para proteger aqueles emissários desse Deus em quem ela professava sua fé. E é interessante, ela foi protegida quando Jericó foi tomada, entrou no povo de Israel, casou, constituiu família, e se você ler a genealogia de Jesus Cristo, lá aparece Raabe. Ela está entre as ascendentes de Jesus Cristo. Fé sem obras é morta, e é assim que termina o verso 26. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Foi porque os fundadores do Mackenzie acreditaram nisso que eles vieram. Eles fizeram alguma coisa. Eles resolveram colocar em prática aquilo que criam para ajudar as pessoas. A fundação do Mackenzie não salvou nenhum deles, é claro. Não é por obras, mas também não é sem elas. E eu quero terminar com 4 aplicações aqui. Primeiro, aos que têm fé, mas não têm obras. Minha palavra é para você que se professa um cristão, que professa crer em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Será que as pessoas podem testificar e testemunhar que sua fé é verdadeira? Pela sua obediência, pela sua integridade, por esse tipo de coisa que nós lemos aqui, que Abraão fez, que Raabe fez, pelo amor ao próximo, pela dedicação, pela sinceridade. Como é você no ambiente de trabalho? Como é você em casa? A sua vida é uma prova inconteste de que sua fé é genuína? Segunda palavra, para aqueles que dizem que têm obras, mas não têm fé. É o moralista. É aquela pessoa que acha que a conduta dela, ela não está preocupada se Deus existe ou não, não está querendo nem saber de Deus, mas é uma pessoa moral, que pratica coisas boas, é uma pessoa decente, é uma pessoa que procura tratar o próximo com justiça, que procura fazer o seu trabalho de maneira regular e tudo mais. Querido, da mesma forma que a fé sem obras não salva, obras sem fé também não vai salvar você. Não vai, porque no final, isso aí é uma tentativa de você se justificar diante de Deus. Você sabe muito bem que se Deus for colocar num prato o que você considera boa obra, com seus pecados, deslizes, mentiras, fingimentos, inveja, cobiça, olhada para a mulher do próximo, olhada para coisa que não presta, desonestidade, se Deus for colocar isso na balança, você sabe que você vai sair perdendo. Por isso você precisa de Jesus Cristo também. Terceira palavra, para aqueles que não têm nem fé e nem obras. Tem gente assim, e que não está preocupado com isso, achando que a vida é só isso aqui, morreu, acabou, depois não tem mais nada, tem que prestar conta a ninguém. Você pode ter uma decepção vai ter uma desilusão muito grande na hora da verdade, na hora que enfrentar a morte. E eu espero que você não enfrente a morte sem você ter compreendido que você é um pecador e que precisa de perdão para os seus pecados, e que você não vai comprar isso de Deus por obras, mas mediante Jesus Cristo. Todo mundo é ateu, até o pitbull pular a cerca. E eu espero que não seja preciso isso para Deus levar você a pensar sobre a sua vida. E, finalmente, aos que têm fé e demonstram essa fé por obras. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu espero que entre as obras esteja humildade, porque na hora que você começa a se orgulhar das suas obras, já não é mais obra. Que Deus nos encha de gratidão por aqueles que creram nisso. O cristianismo é isso. Crer no único Deus verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo, e viver de acordo com isso. Viver de acordo com isso. Que essa instituição seja um exemplo disso, que os que trabalham aqui, os que servem aqui, e também os estudantes que vêm para cá, que eles possam aprender isso, que não é somente uma coisa daqui. Uma vez eu vi um folheto evangelístico muito interessante. O homem que foi para o inferno, o homem que errou o céu por 20 centímetros. Eu abri
né? Então, a pegada do folheto é que 20 centímetros é a distância da cabeça para o coração. Ele acreditava aqui, mas nunca desceu para aqui. Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja aplicada por Ele aos nossos corações. Amém. A escola é ali mesmo, bem na sala de jantar. 3 alunas, professora, decidindo imaginar. No império à luz de velas, sob o breu da escravidão, se ouve a voz vindo no vento da experimentação. Pois a vida é assim, ensinar a aprender, é provar o sabor e é saber. Pois a vida é assim, caminhar, conviver, é tornar-se leitor e um dia se escrever. No ruído da cidade, o silêncio de um jardim, a palavra que se abre, a beleza que é sem fim. A história como espaço de partilha e construção, como texto que se escreve sobre a solidez do chão. Pois a vida é assim, ensinar a aprender, é provar o sabor e é saber. Pois a vida é assim, caminhar, conviver, é tornar-se leitor e um dia se escrever. A escola é ali mesmo, bem na sala de jantar. Oremos. Pai bondoso, se tu observares, Senhor, os nossos pecados, quem subsistirá diante de ti? Tu conheces o nosso interior, conheces a nossa vida, sabes os nossos pensamentos, conheces o recôndito da nossa alma. Por isso nós chegamos a ti, porque contigo está o perdão, contigo está a misericórdia, contigo está o abrigar o pecador contrito e arrependido. Nós chegamos a ti confiados em Jesus Cristo, pedindo, Senhor, que tu nos acolhas, perdoes e nos faças instrumentos de boas obras aqui nesse mundo, para ajudar o próximo, aqueles que necessitam. Te damos graças pelo privilégio de demonstrar essas obras nessa instituição, através da qual tantas pessoas foram alcançadas, abençoadas. Nós te rendemos graças por isso e pedimos que, pela sua continuidade, oramos por cada funcionário, cada professor, todos os membros do Conselho Deliberativo, Conselho de Curadores, da Direx, de todos aqueles que fazem, Senhor, Conselho Universitário. Guarda todos, diretores, os coordenadores, os funcionários, os terceirizados que aqui servem também, especialmente os nossos alunos, que tua graça esteja sobre cada um deles. Nós te agradecemos por esse momento. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus nosso Pai,
A comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, agora e para sempre. Amém. Sentai-vos.